Meus amigos, agora é oficial. Os Estados Unidos começaram a romper com o Brasil e dessa vez na área militar, na área da defesa. Logo, os Estados Unidos, o país que por décadas compartilhou com a gente armas, inteligência, satélites, doutrina, estratégia de guerra, agora eles estão fechando as portas para a gente, cancelando exercícios, interrompendo uma parceria extremamente importante para a gente e mandando um recado muito claro. O recado é o seguinte: ou vocês, Brasil, escolhem um lado na geopolítica, ou vocês vão ficar sozinhos. E ficar sozinho num momento extremamente conturbado que a gente tem hoje de mundo e com a defesa que a gente tem, pois é, acende todos os sinais de alertas. A maior potência do planeta cancelou, sem aviso prévio, um exercício em conjunto que faria com a Força Aérea Brasileira, a FAB, e um outro evento, um evento internacional que já estava agendado, com militares mobilizados, com a infraestrutura toda montada, tudo pronto, foi deletado da agenda com um único clique. Inclusive, nesse mesmo evento, a China também participaria. Por incrível que pareça, a China também cancelou a sua vinda aqui para o Brasil. E sabe qual é o maior problema disso tudo? É que nos últimos 10 anos, o Brasil foi muito beneficiado pelos Estados Unidos, com mais de 2 bilhões e 400 milhões de dólares em transferências, em armas, em sistemas via programa militar americano. Tudo isso para fortalecer as nossas forças armadas, para garantir a interoperabilidade e manter o Brasil no tabuleiro estratégico das Américas. Só que agora, infelizmente, esse canal está se fechando, porque enquanto os Estados Unidos estão posicionando navios lá na Venezuela, na costa da Venezuela, o governo Lula está assinando um acordo agrícola com Maduro, chamando a ditadura da Venezuela de governo legítimo. Cara, que loucura é essa? E como se não bastasse toda essa crise militar, ainda tem mais bomba no radar. Porque o STF está na mira da lei Magnitsky, os bancos estão completamente perdidos, sem saber quem é que eles vão obedecer, se vai obedecer Washington, se vai obedecer o Supremo Tribunal Federal. Além disso, os Estados Unidos também já aplicaram as tarifas de 50% sobre a nossa produção, sobre os nossos produtos, criando uma barreira para a entrada dos nossos produtos em solo americano. Ou seja, se você não entendeu ainda, isso aqui não é simplesmente uma mera crise, isso é um rompimento declarado. Por que os Estados Unidos continuariam ajudando um país que trata os seus aliados como inimigos e também trata os seus inimigos como parceiros? Que lógica é essa? A resposta não vem com alarde, ela vem cortando laço por laço, acordo por acordo, até não sobrar mais nenhuma ponte para atravessar. E quando a consequência bater, porque você pode ter certeza que vai bater, já está batendo, vai ser no caixa da defesa, que já sangra há anos aqui no nosso país, vai ser no sistema bancário, que está todo atordoado tentando entender para onde é que vai, e vai ser no comércio exterior travado por tarifas. Mas o golpe mais doloroso vai ser o golpe do espelho. Sabe como é que funciona esse golpe do espelho? Na hora que a ficha vai cair, porque a ficha vai cair. O Brasil vai se olhar no espelho e vai perceber, cara, que não é mais um player global. Virou um mero figurante. Um país grande demais para se esconder e pequeno demais para ser levado a sério, infelizmente. E a gente precisa correr urgentemente para resolver esse problema, para reagir, porque essa janela está quase se fechando. Bom, meus amigos, começamos com essa informação de que as Forças Armadas, a defesa do nosso país, está passando por uma crise de relação com os Estados Unidos que sempre foram um parceiro extremamente estratégico aqui para a nossa defesa. Posso dizer para você que a nossa defesa não seria absolutamente nada se a gente não tivesse como parceiro os Estados Unidos. E neste momento, os Estados Unidos estão tirando o seu corpo fora, estão desfazendo essa parceria que sempre tiveram com o Brasil durante muito tempo, justamente por conta do modelo de governo que a gente tem nesse exato momento tocando o nosso país. Preste atenção nessa matéria que saiu aqui na CNN. Brasil teme ser excluído de programa dos Estados Unidos que fornece armas avançadas para a gente. Segundo a OTAN, os países devem investir a partir de 2% do seu PIB na sua defesa. E o Brasil investe pouco mais de 1%. E a gente tem um déficit muito grande na defesa. E quem é o nosso principal parceiro que ajuda a gente a ter uma defesa um pouco mais bem postada é justamente os Estados Unidos, que através de um programa de vendas de equipamentos militares de altíssima tecnologia, vendem esses equipamentos para o nosso país com um preço muito acessível por se tratar de um país parceiro. Só que neste momento, os Estados Unidos não estão
mais encarando o Brasil como um país parceiro não, cara. E aqui é onde mora o grande problema. Trata-se do FMS, o Foreign Military Sales, criado nos Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer a indústria, a segurança interna e contribuir para a paz mundial. O programa, ele é um programa muito importante, que é considerado uma ferramenta de política externa dos Estados Unidos justamente para fortalecer a capacidade de defesa dos países aliados. Olha só o exemplo de um equipamento que o Brasil conseguiu adquirir via esse programa dos Estados Unidos. Recentemente, o Brasil adquiriu via FMS equipamentos de ponta, como mísseis, veículos blindados, aeronaves de transporte, componentes de suportes para a caça F-5. Ou seja, é um programa extremamente importante para a nossa defesa, só que a gente está perdendo isso. Por quê, hein? Vamos entender aqui qual foi o motivo. Um dos motivos para a suspensão da participação de um país no programa é a alteração no status das relações diplomáticas entre as nações. Pois é, como é que você acha que está a relação entre Brasil e Estados Unidos diplomaticamente? Está legal? Não está legal? Bom, todo mundo sabe que já azedou há muito tempo. O governo dos Estados Unidos, parceiro histórico das Forças Armadas brasileiras, cancelou a participação em eventos militares do Brasil e dá sinais de afrouxamento nas relações militares, e isso acendeu todos os sinais de alertas dentro do Ministério da Defesa. Militares veem com preocupação a possibilidade de uma escalada nas sanções dos Estados Unidos com o Brasil. O temor é que medidas mais severas tenham impactos graves sobre projetos estratégicos da base industrial de defesa do Brasil. A preocupação das Forças Armadas brasileiras é justamente dessa escalada das sanções. Imagina que os Estados Unidos pare de enviar componentes que são extremamente importantes para a nossa indústria bélica. Imagina que o Trump fala, não, a gente não vende mais esses produtos lá para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é mais o nosso parceiro. A gente vai armar o nosso inimigo? Não faz sentido isso. Essa é uma preocupação muito séria. E não só com a produção de equipamentos, mas também com a parte de manutenção de equipamentos que pode ser inviabilizada. E o alerta maior dos militares foi esse aqui, ó. Segundo fontes militares ouvidas pela reportagem, uma ruptura nas relações com os Estados Unidos é considerada inviável para a estrutura atual da defesa nacional. Ou seja, em suma, a nossa segurança está nas mãos dos Estados Unidos nesse momento. Ah, José, mas será que eles não estão fazendo muita tempestade aí em um copo d'água? Não, cara, os militares estão entendendo como é que está essa relação entre Brasil e Estados Unidos e não é de hoje que está azedada, não é de hoje. Estados Unidos cancelam um evento militar com o Brasil e acendem alerta na defesa. Bom, vamos entender esse movimento militar dos Estados Unidos, porque está muito esquisito isso aqui. No dia 23 de julho, os Estados Unidos cancelaram unilateralmente uma conferência espacial das Américas que seria realizada em Brasília com a Força Aérea Brasileira. Um evento pronto, as delegações já todas organizadas, a estrutura de pé, e foi cancelado sem justificativa convincente. Logo depois, o Comando do Sul americano começou a reavaliar a participação dos Estados Unidos em outros exercícios com o Brasil, como a tradicional Operação Formosa, que mobiliza centenas de fuzileiros navais dos dois países. Essa ruptura acontece justamente quando o Brasil reaquece as relações com a Venezuela. Não bastasse o histórico, agora o governo Lula assinou um novo acordo agrícola com Maduro, fortalecendo a cooperação bilateral, enquanto os Estados Unidos estão posicionando seus destroyers de guerra na costa venezuelana. Isso não faz o menor sentido. Na prática, os Estados Unidos estão se preparando para confrontar o regime do Nicolás Maduro na Venezuela, o ditador, e o Brasil está se preparando para alimentá-lo. E agora o que mais pesa está neste tabuleiro que eu vou te apresentar agora, que são 3 questões muito importantes. A primeira, que é o programa FMS, que está em completo risco. O que é o programa FMS? Que é o Foreign Military Sales, que é um programa que permite que o Brasil compre dos Estados Unidos e dos seus parceiros com preços e condições privilegiadas, armamentos, radares, sistemas de defesa aérea, helicópteros, sensores, mísseis e manutenção. Desde 2010, o Brasil já movimentou mais de 2 bilhões e 400 milhões de dólares em aquisições via FMS. Essa é a cooperação militar dos Estados Unidos. Se esse canal for fechado, como já começou a ser ameaçado nesse momento, o Brasil não só perde o acesso a tecnologias mais avançadas, como também compromete a manutenção do que a gente já tem nesse momento. E o recado americano é muito claro.
País alinhado com ditadura não entra na fila de equipamento estratégico. Como é que você vai colocar equipamentos de última geração na mão de países como o Brasil? Não faz sentido, obviamente. E o segundo problema são os bancos brasileiros que estão completamente encurralados com a lei Magnitsky. Depois que o ministro Alexandre de Moraes entrou na lista de sanções dos Estados Unidos com base na lei Magnitsky, os bancos brasileiros entraram num verdadeiro pânico. Seguem a legislação brasileira e correm o risco de sanção internacional ou obedecem Washington e enfrentam o STF, hein? O resultado? Instituições financeiras começaram a discutir o cancelamento de contas de pessoas sancionadas aqui dentro do nosso país. Um movimento silencioso de bastidores, mas que mostra como a confiança dos americanos já saiu da sala. E mais, os investidores estrangeiros estão recuando. Fundos ajustaram as suas posições em ações de bancos e estatais brasileiras. Teve banco com ação derretendo 6% em um único dia. E o terceiro pilar é o golpe tarifário. Enquanto isso, na economia real, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 50% sobre carnes, frutas, pescados, café, celulose e mais uma lista de produtos brasileiros. O impacto já começa a ser sentido pelos produtores, pelos exportadores e pelas cooperativas aqui no nosso país. A indústria também está tomando pancada. Por exemplo, a Taurus, maior fabricante de armas do Brasil, anunciou a transferência de parte da sua produção para os Estados Unidos, alegando a instabilidade jurídica e comercial que existe aqui dentro do nosso país. A Embraer, a mesma coisa. Também anunciou que vai desenvolver o seu novo avião militar, o Super Tucano II, lá nos Estados Unidos. Exatamente a maior fabricante de aviões do nosso país vai montar avião de guerra em solo americano. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: qual vai ser a próxima, hein? A WEG também vai sair fora do Brasil? Ou as empresas do agronegócio? A gente vai esperar o estrago ser irreversível? É isso mesmo? Qual que é o grande problema que os Estados Unidos estão enxergando nesse momento? Bom, tem o problema do Alexandre de Moraes, tem o problema também do relacionamento do Brasil com países que são, na realidade, ditaduras, como a Venezuela. Olha só, os Estados Unidos estão nesse momento com todo o seu aparato de guerra na costa da Venezuela, declarando guerra ao Nicolás Maduro, com recompensas de 50 milhões de dólares. A Venezuela com sanções pesadíssimas, e vem o Brasil e negocia com a Venezuela? Cara, que sentido faz isso? Imagina o presidente dos Estados Unidos que envia tecnologia e estratégia para um país aliado, entre aspas, e vê esse país aliado fazendo exatamente isso aqui, contra o seu principal inimigo. Brasil e Venezuela fecham um acordo de cooperação agrícola. Você sabia que isso aconteceu? O Brasil assinou nessa quarta-feira, dia 12 de março, um memorando de entendimento para cooperação técnica em agricultura com o governo da Venezuela. O anúncio abre um novo capítulo da relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador do país vizinho, Nicolás Maduro. Você emprestaria dinheiro novamente para uma pessoa que te deu calote? Pois é, a Venezuela deu um calote bilionário ao Brasil. Eles não têm o menor interesse de pagar essa dívida com o Brasil e vai lá o Brasil e fecha acordo comercial com a Venezuela novamente, cara. Bom, meus amigos, é o Brasil perdendo aliados, perdendo empresas, perdendo o pouco de respeito estratégico que ainda existia. Enquanto o governo brinca de neutralidade, mas com o rabo preso em ditadura, com o rabo preso no Foro de São Paulo, as potências se afastam, as sanções aumentam e as empresas debandam. E quando o Brasil precisar de ajuda militar e econômica e diplomática, cara, vai recorrer a quem, hein? Vai recorrer à Rússia, um país totalmente quebrado? Vai recorrer à China? Pois é, a China não é burra de se envolver com isso, cara. Porque quando tudo der errado, e já está começando a dar muito errado, só vai sobrar a Venezuela pra gente dar as mãos. Quem diria, hein? Pois é. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acha que o Brasil tem condições de ter uma defesa eficiente sem a ajuda do seu principal parceiro estratégico, os Estados Unidos? Deixa aqui no campo dos comentários a sua opinião, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa do WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, tá vendo? E ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, tá vendo? E ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.